Agora eu vou falar para vocês um pouco da ATM, que é a articulação temporomandibular, tá? O que é importante saber dessa articulação? A parte básica, que é a parte anatômica, biomecânica e ou cinesiológica, né? Então, se eu souber isso, vai ficar muito fácil de entender o que está acontecendo com a ATM, né? Então, você deve ter ouvido falar já, isso, dói aqui, né? Ou, eu sinto crepitando, né? Que é como se fosse a pessoa comendo uma farofa, né? Fica aquele barulho. Ou então a pessoa, ela escuta um estalido, que é conforme ela abre a boca, ela às vezes é audível, tá? Então a pessoa do lado escuta, às vezes só é interno. Então a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo, por que que isso acontece. E qual que é o problema, qual que é o impacto que tudo isso traz para a pessoa. A pessoa às vezes tem dor de cabeça, tem dor na cervical, ou então o contrário, né? A dor na cervical causa dor na TM e tal, então a gente vai entender um pouco o que acontece. Bom, parte básica para poder entender, a parte anatômica. Então aqui, ó, eu tenho um côndilo, isso aqui chama côndilo. Tá vendo esse azulzinho bem aqui na pontinha? O que é isso aqui? Isso aqui é uma cartilagem hialina, né? Então tá bem aqui e aqui, nessa parte. Então tem uma cartilagem hialina. Cartilagem hialina serve para quê? Ela serve para ajudar a produzir a parte do líquido sinovial e também a diminuir o atrito da articulação. E também para ajudar a diminuir esse atrito e diminuir o impacto e melhorar o acoplamento, eu tenho um disco articular. É chamado de disco ou menisco, tá? Então, em volta aqui, eu tenho a cápsula, tá? E aí, então, se eu tenho essa cápsula, tenho a cartilagem hialina, eu tenho esse líquido sinovial aqui dentro que fica junto com a cápsula, tá? Então, é bem importante lembrar disso. E aí, então, como eu falei da parte biomecânica ou cinesiológica e anatômica, é importante lembrar, ou melhor, saber o funcionamento dessa ATM, da articulação temporomandibular. O que é importante saber nessa artrologia, que é do estudo da articulação? Então, quando eu abro minha boca, olha para mim aqui, ó. Então, eu abro um pouquinho minha boca. Toda vez que eu abro um pouco minha boca, como que é o movimento que acontece aqui do côndilo? Toda vez que eu abro só um pouquinho, o meu côndilo faz isso, ó. Ele rola, ele rola. É como se fosse uma fechadura, tá? Uma dobradiça de porta. Então, ele só vai rolar. Então, ele vai fazer como se fosse esse movimento aqui de rolamento, ali como se fosse uma dobradiça da porta mesmo. Quando eu abro mais minha boca, aí o que acontece? Ocorre um deslocamento do côndilo para anterior. O côndilo ele desloca anteriormente, tá? Então, ó, lembra disso. Toda vez que eu abro um pouquinho minha boca, o que acontece com o côndilo? Ele rola um pouquinho. E toda vez que eu abro mais minha boca, ele faz o quê? Ele vai para anterior. Quer sentir o movimento? Coloca o teu dedo assim, ó. Olha aqui para mim. Então, coloca o dedo bem na costeleta. E aí você vai fazer o quê? Palpa dos dois lados. Você vai abrir só um pouquinho a boca. Abre e fecha bem pouquinho. Você não vai sentir movimento, possivelmente. Se você abrir mais sua boca, você vai sentir que alguma coisa salta aqui do lado. E esse salto, na verdade, o que é? Não é um salto. É que o côndilo ele desloca anteriormente. Ele fica mais palpável. Então aqui é o côndilo. Às vezes, se você palpar com muita força, vai causar dor, porque é sensível essa região. Eu tenho a parte capsular dessa região, e se tiver com problema da ATM, na hora que eu palpo, fica insuportável, a pessoa sente muita dor. Então, a gente já está aprendendo a avaliar, né? Então, tanto o movimento como a palpação dessa região. Depois a gente vai ver isso no passo a passo. Então, dentro dessa artrologia, o fechamento acontece o inverso. Então, quando eu fecho minha boca, ela está bem abertona, né? Aí eu começo a fechar. Quando eu fecho, o côndilo ele desloca posteriormente, e depois ele rola para fechar, tá? Então, eu abro, ele rola e vai para frente. Depois, quando eu fecho, ele vai para trás e rola de volta. Esse movimento de ir para frente e para trás, esse deslocamento anterior e posterior, ele chama de transladação também. Ele translada, tá? Então, ó, conforme o côndilo translada para fora da fossa, o disco se desloca posteriormente ao côndilo. Então, aqui é um exemplo. Então, daqui do 1 até o 5, a boca está abrindo. E do 5 até o 1, a boca está fechando. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu começo a abrir minha boca, o côndilo ele vai rolando e deslizando anteriormente. E o disco, que é isso aqui, esse vermelhinho aqui, ó, meio rosa, ele acompanha para não deixar ter esse atrito. Isso aqui em pessoas saudáveis, tá? Que é o normal que isso aconteça. E aí, depois que eu começo a fechar, ele faz o quê? Ele volta para a fossa. Ele começa a voltar para a posterior. Até que ele fica aqui, nesse local, com o disco de maneira saudável, sempre protegendo essa região, tá?
vamos lá. Então, olha bem para esse videozinho que eu vou passar aqui agora, para vocês enxergarem. Movimento de abertura e fechamento, ó. Ele rola bem pouquinho e vai para frente e vai para trás. Esse feijãozinho aqui é o disco, tá? E aí tem a musculatura aqui do masseter, do temporal e dos pterigóides ajudando a fazer esse movimento. E mais a cápsula que ele ajuda a retornar, então, o disco para o local. Se você quiser, pode voltar para verificar de novo esse videozinho que é bem bacana, tá? Olha lá. Então ele acompanha, ó, esse feijãozinho que é o disco, ele acompanha o côndilo para evitar o atrito do côndilo com toda essa parte aqui da parte óssea, tá? Então, tanto na abertura como no fechamento. Ele rola e desliza para frente. E aí a musculatura mais importante que eu tenho aqui, que é envolvida com a mastigação, é o quê? O temporal, então a musculatura do temporal. Tá? Se você quiser palpar o temporal, só você colocar aqui do ladinho, então o que você faz? Coloca a mão do lado da têmpora, então acima da orelha aqui já, coloca a mão, palpa e morde, força a mordida. Você vai sentir alguma coisa saltando para fora, é a parte do temporal. Se você escorregar a tua mão mais para baixo, colocar a mão na costeleta aqui, ó. Então, só de leve aqui, sem palpar com força, tá? Só repousa. Se você abrir bem tua boca, você vai sentir o côndilo saltando para fora. Não sei se dá para enxergar direito na imagem, mas ele salta. E se você colocar um pouco mais para baixo, descendo aqui, você vai forçar a mordida. E você vai sentir alguma coisa saltando, bem nessa parte aqui, ó. Então, tá vendo o lóbulo da orelha? Bem para frente, um pouquinho anteriormente. Bem nessa parte está o masseter. Então, a hora que eu palpo ele, eu consigo sentir ele quando eu forço a mordida para baixo. Então, eu forço a mordida fechando a boca, quer dizer, né? Então, beleza. Temporal, masseter e côndilo. Lembra bem disso. Aí eu tenho também os pterigóides lateral e o medial. Eles são um pouco mais difíceis de palpar, que tem que palpar internamente, tá? E o masseter também dá para palpar interno. O masseter, quando eu palpo internamente, eu coloco o dedo na boca, ó. Aí ele vai dentro da boca, mas pro lado de fora da arcada dentária. Se você morder seu dedo, você está palpando no lugar errado, tá? Então, ó, dentro da boca, para fora, aí eu pinço. Aí eu fecho para ver forçar a mordida e eu sinto, então, essa mordida. Lembra de lavar a mão para fazer isso, tá? E toda vez que a gente vai fazer em alguém, a gente usa luva, que é muito importante. Bom, beleza. Então, esses músculos, eles estão envolvidos com a mastigação e às vezes a pessoa pode ter problema na mastigação quando eu tenho alguma disfunção dessa musculatura. Ou o contrário também é verdadeiro. Por uma disfunção da mastigação, eu posso ter um problema da musculatura. Tá? Então, e aí é interessante porque o massageamento desse músculo, só do temporal, por exemplo, do masseter, ajuda muito na dor da ATM. Tá? Só de fazer isso já ajuda bastante. Tem o digástrico. O digástrico é o seguinte, para poder palpar ele, que fica mais fácil. Tá vendo bem ao final da tua boca? Coloca 2 dedos do ladinho assim, ó. Você vai escorregar ele para baixo do teu queixo. Tem bem a arcada aqui da tua mandíbula, desce bem logo depois. Se você... Então, teu dedo está bem colocadinho aqui do ladinho. Bem aqui assim, ó, na imagem, ó. Bem aqui. Então, eu vou escorregar meu dedo, tá para cá, escorreguei aqui. O digástrico, olha o formato dele, ó, ele vem para cá. Ele tem esse tecido fibroso aqui, que ele se une ali com o ocioide. E aí tem um tendão e ele vai lá para a parte do mastoide. Então, quando eu vou engolir, ou eu abro minha boca, se você forçar o movimento para engolir, saliva, por exemplo, você vai sentir o digástrico, tá? Então, ele ajuda na depressão da mandíbula e elevação e estabilização do ocioide. Então, quando eu abro, ele contrai aqui nessa região, tá? Então, tem que pensar nessa musculatura aí também. E o exame clínico, né? Então, qual que é a história que um paciente tem que pode ter um envolvimento dessa ATM? Então, pode ter dor e crepitação durante a abertura e fechamento da boca. Crepitação, lembra assim, é como o som que emite é como se a pessoa ela relata muitas vezes que parece que ela está comendo farofa. Que ela abre e fecha a boca com a boca vazia e ela escuta um barulho, tá?
Então é um barulho bem ruim para quem tem esse tipo de problema. Pode relatar limitação da abertura com translação da mandíbula para o lado afetado no final do movimento. O que isso quer dizer? Vou falar agora, depois eu vou repetir de novo, que é muito importante isso. Lembra que eu falei para vocês na cinesiologia normal, né? Na biomecânica normal da TM, o que ela faz? Quando eu abro minha boca, ela rola, quando eu abro, né? Rola um pouquinho e vai lá para frente. Se eu tenho um lado que está bloqueado, vamos imaginar que esse lado aqui está bloqueado e esse lado aqui não está bloqueado. Quando eu abro muito minha boca, o que a minha boca faz? Eu abro. Como esse lado está bloqueado, ele vai ficar parado aqui. E esse lado aqui está solto, não está? Está normal? Ele vai lá para frente. O que acontece com a boca da pessoa, então? Com o queixo dela? Imagina aqui, olhando para mim. Tá? O que acontece com o queixo da pessoa se um lado está bloqueado e o outro lado está solto? Então, presta atenção. Esse lado está bloqueado e esse está solto. Se eu abrir minha boca, vai só um lado, o outro fica. Se só esse lado vai, para onde que meu queixo vai apontar? Vai para lá, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Então, às vezes, se você olhar para a pessoa, semiologia é legal por conta disso. Você começa a se descobrir e olhar para as outras pessoas. Você vai olhar para a boca da pessoa, olhando para o queixo dela, quando ela abre e fecha a boca. Seja lá mastigando, mastigando não, mas falando. Porque mastigando a gente coloca o queixo para um lado e para o outro mesmo para ajudar no processo de mastigação. Mas abrindo e fechando a boca, ou se olha no espelho. Abre e fecha bem devagar. Vê se o teu queixo desloca para um dos lados ou não. Porque se ele deslocar, pode ser que esteja preso de um lado. É um problema isso? Hoje talvez não seja, porque talvez você não tenha dor. Mas tem que ver o que está acontecendo, por que um lado está indo mais que o outro, tá? De maneira descompassada. Tem que ter uma organização. Então, rola e vai para frente dos dois lados. Se só um dos lados for para frente, quer dizer que o queixo vai para o lado. E aí sabe o que é interessante? Às vezes acontece o quê? Rola, então eu estou abrindo minha boca, né? Esse lado está ficando aqui e esse lado vai. Então o queixo vai para lá. No finalzinho da abertura, esse lado vai. Então se você não olhar todo o trajeto desde o início da abertura da boca e do fechamento, você não percebe se o queixo está deslocando e indo para o centro, tá? Isso é uma outra característica. Então, e aqui está falando o quê? Pode relatar limitação da abertura com translação da mandíbula para o lado afetado ao final do movimento. Gente, o que isso quer dizer? Presta bem atenção. Estou resumindo a aula de uma maneira aqui assim, já que tudo que for para frente vai ser praticamente repetição do que eu vou falar agora. Se esse lado está preso e esse lado está solto, qual lado que tem o problema? Desse ou desse? Acertou quem falou que é desse lado que tem o problema, tá? A disfunção biomecânica está do lado que não está indo para frente. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes a pessoa vai sentir dor, sabe aonde? Do lado que está movimentando muito. Porque esse lado começa a movimentar demais, em compensação a esse lado que não se movimenta. E aí o que acontece? A pessoa relata que tem dor de um lado, só que o problema está do outro lado. Então eu tenho que trazer movimento para o lado que não está indo. E como ele não está indo, às vezes a pessoa não tem dor, porque não tem muito movimento, entendeu? Esse lado está movimentando com muito, para compensar o lado que não está movimentando tanto. Então o lado que a pessoa acaba tendo dor é do lado que ele não tem o problema, mas ele tem o sintoma, que é uma dor naquela região. Então por isso que é importante entender a biomecânica de funcionamento. Então qual que é a hipótese que eu posso ter em relação a essa história que o paciente chega me contando ou eu avalio? Pode ser uma osteoartrose daquela região, uma capsulite. Capsulite, cápsulo, que é a cápsula, e it, que é uma inflamação na cápsula. Uma inflamação na cápsula gera dor dessa região. A palpação é muito dolorosa, tá? Ou pode ter uma degeneração interna com deslocamento anterior do disco sem redução. Então, às vezes, por que um lado fica parado? Lembra que o disco, vou voltar no slide aqui só para vocês lembrarem rapidinho. O disco, ele não tem que acompanhar? O que vai acontecer se por algum motivo esse disco ele se deslocar aqui para frente e o côndilo ficar atrás? Ele não vai conseguir ir para frente, porque quem está bloqueando ele é o próprio disco, tá? É o próprio disco. E aí o côndilo fica parado atrás lá e não consegue atravessar, tá? Então, e tudo isso tem algumas outras novidades aqui para frente. Calma lá, tá? Então, ele tem uma degeneração interna com deslocamento do disco sem redução. Que significa redução na ortopedia, tá?
O que significa redução na ortopedia? Você sabe ou você se lembra? Redução significa colocar no lugar, tá? Então, toda vez que eu falo que eu coloco no lugar, é uma redução. Então, é importante lembrar disso. Em que sentido? Sabe quando uma pessoa tem uma fratura? A pessoa quebra o braço ou a perna e aí fica desalinhado, né? Então, tipo, quebrou, saiu fora do lugar. Aí, o que o médico faz? Ele fala que ele faz uma redução da fratura. Quando ele fala que ele faz uma redução, quer dizer que ele volta a alinhar, tá? Reduzir fratura ou reduzir luxação não quer dizer que eu estou diminuindo, quer dizer que eu estou colocando no lugar, tá? Então, eu pego um osso que está desalinhado, teve uma fratura, por exemplo. Aí, o que eu faço? Eu venho e alinho, tá? Então, isso aqui é reduzir fratura. Às vezes, tem lá, o ombro deslocou, né? Então saiu fora. Aí, o que eu faço? A hora que eu encaixo ele de novo, aí eu posso falar que eu reduzi a luxação. Então, essa redução, quando não tem redução, quer dizer que ele continua fora do lugar. Quando tem redução, que é o de baixo aqui, ó, então, ó, degeneração interna com deslocamento anterior do disco com redução. Quer dizer que ele sai fora do lugar, mas ele volta no lugar, tá? Então, ó, dor e crepitação durante a abertura e fechamento da boca. Pode ter, então, essa parte de degeneração com redução do disco. O disco ele sai fora do lugar, mas ele volta para o lugar dele depois. Mas aqui é mais comum ter estalido do que crepitação, tá? Que ele, quando você abre e fecha a boca, faz aquele... Ou, a pessoa, ou alguém do lado ouve, ou você só ouve, normalmente é que está reduzindo. Ele sai... É aqui assim, eu vou voltar para aquele slide de novo lá. O disco, como eu falei para vocês, ele vem aqui para frente, né? E aí o côndilo, ele fica parado aqui atrás, porque o disco não está deixando ele ir para frente. Mas aí chega uma hora que você abre tanto a boca que ele pega e ele sobe em cima do disco. E depois quando você fecha a boca, ele desce do disco. Quando ele faz esse movimento de subir em cima do disco e descer do disco, ele dá o estalido, ele faz o... daquele clock, que às vezes é dolorido ou não, tá? Não tem obrigatoriedade de ter dor. E quando a pessoa tem problema, então limitação de movimento, ao movimento quando ele tem 20 milímetros de abertura só, né? Então 20 milímetros é 2 centímetros de abertura, não cabe 2 dedos na boca da pessoa. Aí o que acontece normalmente? A pessoa pode ter uma capsulite, uma degeneração interna com deslocamento anterior do disco sem redução. Por que sem redução? Qual que é o movimento que a ATM faz? Ele rola e depois desloca anteriormente. O que a pessoa consegue fazer... Quando ela tem esse problema com o deslocamento anterior do disco, dos dois lados, ela vai abrir a boca bem pouquinho, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela não vai conseguir abrir mais a boca do que isso, porque está sendo bloqueado. E se ela conseguir abrir, tem um grande estalido e ela fica meio desesperada, porque é um barulhão que faz, né? E às vezes o disco pode entrar atrás e aí a boca da pessoa fica travada, aberta. Aí você imagina, já vi isso, é muito dolorido e desesperador, porque a pessoa não consegue falar. A menina foi comer, é como comer maçã, comer alguma fruta, ela abre muito a boca, aí travou. Ela ficou com a boca aberta, ele não conseguia. Eu achava que era brincadeira, eu tava dando risada, até eu percebi o que estava acontecendo, que era uma amiga, a gente ia para o congresso. Aí teve que chamar o SAMU para poder ajudar, mas é bem difícil, você tem que pegar no dente, no molar... Você tem que abaixar cada dentária e encaixar lá para o posterior, correndo o risco da pessoa morder seu dedo ainda, né? Então é complicado, é dolorido e desesperador, principalmente para quem está passando por isso. Bom, como que eu faço para medir a amplitude de movimento? Eu posso medir o overbite. O overbite é a sobremordida. É quanto que um dente fica sobre o outro. Então, quando tem um dente em cima do outro, né? Então, é quanto que um dente desloca assim, ó. Vou colocar mais pertinho da câmera. Quanto que um se desloca em cima do outro. Quanto que ele desliza aqui um sobre o outro. O overjet é quanto que um dente fica na frente do outro. Sabe a pessoa que usa aparelho às vezes? Então, fica com o dente lá para frente. Então, é o overjet. Quanto que ele fica para frente um do outro. Eu meço também a lateralidade, né? Quanto que a pessoa consegue deslocar o queixo dela para um lado e para o outro. Vejo se é igual dos dois lados, se tem dor ou não. E também o movimento de protrusão. Peço para a pessoa jogar o queixo lá para frente e voltar. E meço quanto que ela consegue. Então, normalmente, essa lateralidade aí mais ou menos 7 milímetros, né? Aí a protrusão tem que medir para ver quanto que ela consegue.
Bom, e aí a abertura eu meço também, posso medir com a régua, 40 milímetros ou 4 centímetros, tem que ser maior que isso pelo menos, que dá mais ou menos 4 dedos, tá? 4 dedos da própria pessoa. Então a pessoa faz isso aqui com os dedos e coloca nesse sentido, ó. Tem que caber os 4 dedos aqui. Se couber só 3, ela tem uma restrição de abertura. Mas o ideal é que caiba 4 dedos da própria pessoa, tá? Não vá colocar seu dedo na boca do coleguinha. Você tem que pedir para a pessoa colocar para poder ter uma mensuração do tamanho. Ou então pega a régua e aí você vai medir dente a dente, o de cima e de baixo, para poder verificar o quanto que a pessoa tem de abertura, tá? Bom, tem gente que às vezes não tem dente e fica mais complicado de avaliar, mas tem que avaliar gengiva a gengiva também, se ela consegue abrir tudo, tá bom? Outra maneira que eu tenho de avaliar é o quê? Dor à palpação. Dor à palpação, eu venho aqui do lado, lembra que eu pedi para vocês colocarem a mão do ladinho aqui e palpar e sentir se tem dor ou não? Eu venho agora com a ponta do dedo e vou palpar aqui para ver se a pessoa tem dor. E uma outra maneira que tem de fazer essa palpação é o seguinte, ó, você vai colocar o dedo dentro do seu ouvido, só que isso vai fazer em você para você entender o que está acontecendo e depois você faz com o paciente na hora, né? Então, dedo dentro do ouvido, com a unha para trás e a polpa do dedo, né? Então a palma da mão lá para frente. Aí você vai colocar dentro da cavidade aqui dessa pavilhão auricular, você vai empurrar para frente, tá? Então vai ficar assim, ó, empurrando para frente. E aí o que você vai fazer? Você vai palpar então na parte posterior aqui tanto da cápsula como do côndilo. Tanto se você abrir e fechar a boca, ó, você vai sentir esse movimento, tá? Abre bem devagarzinho e fecha bem devagarzinho. Talvez você vai sentir algum estalido ou ouvir, tá? E aí eu quero que você perceba o seguinte, se movimenta igual um lado ao outro, bem devagarzinho. Se você conseguir fazer isso no espelho, melhor, porque você vai conseguir olhar o seu queixo e aqui dá para saber também se tem dor durante essa palpação. Quem tem capsulite ou sinovite, que é uma inflamação ali da parte da sinóvia, a pessoa, quando você palpa essa região, que eu estou palpando a região capsular, a pessoa sente muita dor, tá? E eu tenho que verificar, assim, eu não posso palpar com muita força, porque palpar com muita força quer dizer que a pessoa... Eu estou causando a dor nela. Então eu tenho que palpar com uma força que não deveria sentir dor e verificar se a pessoa tem ou não dor, tá? Palpação muscular. No temporal, vou palpar mesmo com força para perceber se eu reproduzo dor nessa pessoa ou não. No masseter, tá? Vou palpar também. Se você quiser perceber melhor, a pessoa fica relaxada, peço para ela forçar a mordida, só para localizar onde está a musculatura, e venho e palpo. Nossa, estou palpando a minha aqui, está doendo aqui nessa região. E é muito comum a pessoa ter dor de cabeça, ou ter dor no dente, ou na TM, quando eu palpo essa musculatura também, viu? No masseter, venho e palpo, tá? Essa região. Masseter eu prefiro palpar em pinça, coloco o dedo por dentro, como eu falei para vocês aquela hora, e palpo de um lado, depois eu faço do outro lado. E o de gástrico eu pego por baixo aqui e palpo aquela região. Se quiser, pede para a pessoa engolir. Você vai sentir um músculo empurrando seu dedo, você palpa bem em cima dessa musculatura, tá? Cuidado para não enforcar a pessoa. E aí você pergunta qual que é o nível de dor. Lembra da aula passada que tem as dores lá, de 0 a 10? Posso usar essa escala também, ó. Sem dor, dor leve, dor forte ou retirada antecipatória palpação. Que é o quê? A hora que você vai palpar, a pessoa já pula antes de você conseguir palpar. Porque a pessoa sente muita dor nessa região. Então ela fica com medo, tá? O exame clínico para dor de cabeça. Ó. Às vezes a pessoa sente dor intermitente ou recorrente, constante, né? Dor de cabeça na região frontal, temporal, posterior da cabeça e pescoço. E normalmente é descrito como uma banda de tensão ou contração muscular local. Uso uma tabela para... Deixa eu tirar minha imagem aqui, só para vocês observarem. A escala de dor, tá? Uma qualquer, posso usar ela de 0 a 10 ou de 0 a 3, por exemplo, aqui. E vou perceber, ó. Então tem tensão ou contração nessa região aqui do frontal, sensibilidade no couro cabeludo, dor ao pentear, né? A pessoa sente muita sensibilidade. Tensão do temporal. Quando eu faço uma pressão dessa região, a pessoa relata dor ou não.
Às vezes a pessoa sente tensão lá no hospital. A pessoa, quando tem dor de cabeça nessas regiões, ela fica massageando. O pescoço é muito rígido, a pessoa é travada assim, ó. Ela não consegue se movimentar direito, porque ela sente muita dor, tá? Então ela fica bem travada, fica bem bloqueada. Dor dos movimentos dinâmicos, né? Então a gente vai avaliar depois aqui tudo na prática depois, tá? Não se preocupem com isso nesse momento, mas só para saber. Eu venho aqui, ó, e palpo e jogo lá para baixo. Deixa eu sair daqui. Então, se estabiliza a cabeça da pessoa no teu tronco, venha no queixo e empurra lá para baixo. E aproveito e faço todos os movimentos. Esse aqui eu gosto de fazer com luva. Você põe a luva, coloca o dedão dentro da boca da pessoa e aí você consegue fazer movimento ativo e assistido de abertura máxima, lateralização, protrusão e retração, tá? Então toda vez que eu estou com a mão bem no queixo da pessoa, mas na verdade eu estou avaliando o quê? A ATM. Quero saber se lá naquela parte lá a pessoa vai relatar dor ou não. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Dor na tração, vou tracionar um côndilo de cada vez, vou colocar o dedo no molar. E aí eu puxo de um lado, puxo do outro, puxo dos dois lados, levo para um lado, levo para o outro. Eu já prefiro fazer essa avaliação da dor do movimento junto com essa. Então, eu coloco a luva no paciente, já traciono e faço os movimentos. Dá mais segurança para fazer. E vejo também, ou ouço, né, os sons durante o movimento ativo e passivo. Faço o teste, verifico se tem algum som. Peço para a pessoa abrir e fechar a boca e fazer os movimentos, né? E durante os testes passivos também. Então, ele é audível, né, ou não audível, ou é claramente audível. Eu posso usar o estetoscópio, para poder fazer essa avaliação, para escutar um pouco melhor, tá? E essa crepitação com a ausculta, ele pode ser um indicativo de sinovite se a pessoa tiver dor durante a crepitação. Se ela não tiver dor, às vezes não é nada, mas pode ser que no futuro aconteça alguma coisa. Então, esse estalido é comum acontecer, tá? Não é nada sério, grave, mas só tem que tomar cuidado com alguns detalhes que vocês vão ouvir falar um pouco mais para frente aqui. E aí eu faço movimento de abertura, protrusão, movimento lateral, tá? Eu vou vendo se a pessoa foi escutando a ausculta dela. Esse aqui é interessante. Então, abertura e fechamento e os desvios causados, né? Então, essa imagem que está junto com a minha foto aqui, ó, vou sair daqui rapidinho e já volto. Então, é abertura e fechamento normal. Então, é tudo alinhado. Durante a abertura e fechamento, é alinhado. É alinhado. Tanto essa imagem aqui, como essa aqui, ó. Então, eu abro, tá bem alinhadinho, fecho, tá bem alinhadinho. Beleza? Agora eu vou voltar. E aí, o que acontece muitas vezes são os desvios. Então, às vezes a pessoa abre a boca, olha aqui para mim um pouquinho. Eu abro, e a hora que eu abro, meu queixo, ele vai para o lado. Estou exagerando para vocês enxergarem. Então, ele vai para o lado. Um lado ou para o outro. A outra coisa é a seguinte. A hora que eu abro, meu queixo vai para o lado. Aí depois ele centraliza. Faz um movimento em S. Depois, quando ele volta, faz a mesma coisa. Então, é uma avaliação. Eu estou avaliando lá na ATM. É lá no côndilo, né? Então, o que é que está acontecendo, será, com essa pessoa? E aí, ó, o deslocamento anterior do disco. O que acontece? Então, no teste, eu faço uma ausculta com estetoscópio durante o movimento. Se for uma hipótese, né, estalido reprodutível. Reprodutível que a pessoa consegue fazer aquilo várias vezes, sempre. Não é uma coisa que acontece de vez em nunca, né? Então a pessoa fala, toda vez acontece isso. Então, o estalido é reprodutível quando acontece em 4 de 5 movimentos, pelo menos. A pessoa abre e fecha a boca 5 vezes, dessas 5 vezes, pelo menos 4 vezes tem esse estalido. O estalido recíproco é um estalido que acontece tanto na abertura como no fechamento. Ele abre, estrala, fecha, tem o estalido também. Normalmente esses daqui é tudo pelo disco, né? O disco fica travado, ele vai abrir, ele sobe em cima do disco, faz um estalido, e aí quando ele desce, ele faz estalido. Na abertura da boca, então eu vou ver o desvio lateral se tem correção ou não. Se tem um desvio lateral sem correção, né? Então com ou sem correção. Então se tem correção, durante a abertura a mandíbula lateraliza e depois centraliza. Tá? E se não tem correção, na abertura a mandíbula lateraliza e não centraliza. Então como que é isso? Olha para minha boca de novo. Eu abro, ele vai para o lado e volta para o meio, na hora que eu estou abrindo. Então faz isso. Ó.
Ou não, ou ele abre, a pessoa fala e só vem para um lado o queixo da pessoa. É até estranho, assim. Mas pode ser por diversas coisas, tá? Porque teve aluna nossa já também, por exemplo, que a pessoa ela não tinha um côndilo. E por isso que o queixo dela sempre lateralizava. Não era por causa do disco. Porque anatomicamente ela nasceu sem um côndilo. E aí tem coisa que a gente percebe só depois de muitos anos de vida, né? Então era uma coisa que ela descobriu depois na adolescência dela. E a medida da abertura da boca, né? Então, a máxima. Então, pode ser que a pessoa tenha uma restrição final. Tudo isso que pode ser uma artrose ou algo do gênero, assim, em relação a uma sinovite, tá? Da pessoa. Mas normalmente está envolvido com o disco. E aí a gente tem que verificar o que a gente pode fazer para tratar a biomecânica dessa região. Olha aqui como que acontece os estalidos agora. Então, temporal é a mandíbula. Aqui você está vendo o pterigóide. Está vendo aqui, ó, côndilo. E aqui você está vendo o disco, tá? Vai dar um zoom aqui agora, pra vocês enxergarem melhor o que está acontecendo. Então, ó, tá tudo alinhadinho. Então, a hora que abrir a boca, ele tem que acompanhar, porque é o natural que ele acompanha. E se ele não acompanhar, não é natural. Então, ó, abriu, fechou. Então, o pterigóide puxa o côndilo para frente junto com o disco. Vamos lá. E aí, lembra da rotaçãozinha que eu falei? Então tem essa rotaçãozinha igual a porta, né, que eu tinha comentado. Tem esse pequeno movimento. E ele translada anteriormente. Beleza? Tudo normal até agora. E aí o que acontece? Pode ser que tenha um problema na parte muscular ou um problema articular mesmo e o disco ele vai ficar para frente. Aí o que acontece que é o côndilo, ele vai ficar chocando aqui nessa cápsula, nesse pequeno ligamento que tem aqui da região do menisco com essa parte posterior. E o menisco vai ficar aqui na frente, né, o disco. E aí quando a pessoa for abrir a boca, ó, trava e ou quando aparece a estrelinha que tem aquele estalido, faz clock. E quando volta faz clock. E pode ser doloroso e dói mais nessa parte posterior, porque essa parte posterior dessa membrana aqui, dessa parte ligamentar, ela não foi feita para isso. Então a pessoa acaba relatando dor nessa parte aí, porque fica sempre impactando. E tudo isso vai piorando com o quê? Mascar chiclete, né? Ficar manuseando indevidamente materiais com a boca, ficar mordendo caneta e etc. Então tudo isso aí pode trazer alteração. Com o passar dos meses ou dos anos, tá aí a pessoa fica com dor. Essa região aqui, ela vai se modificando anatomicamente. E ela vai tendo um espessamento até que ela volte ao normal. Mas para isso eu tenho que cuidar da parte biomecânica natural desse indivíduo. Tá? Vou tratando, melhorando a biomecânica. Não é sozinho que ele vai se recuperar. Tá? E aí com isso também eu vejo alguns outros movimentos. Então o movimento de sensação final do end feel, né? Então eu faço a tração de cada côndilo, como eu já tinha comentado com vocês, né? Faço o movimento para um lado, para o outro, contração com translação anterior, lateral, medial, tá? Para verificar se a pessoa tem dor e a sensação final de movimento. Será que está bloqueado? Será que tem mais movimento para ir? E posso fazer o teste de resistência. Então eu faço uma resistência contra a translação anterior. Então seguro aqui a boca. Peço para a pessoa abrir a boca e não deixo.
Fico segurando para não deixar abrir a boca. Peço para fechar a boca e não deixo. Fico segurando. Peço para deslocar para o lado e não deixo. Jogo o lado contrário, tá? Então, faço o movimento contrário para testar a musculatura. Quero saber se a pessoa tem força suficiente e se tem dor durante esses movimentos. Teste de compressão. Pego o côndilo, comprimo para comprimir o côndilo em si, tá? Então, tanto de um lado como do outro. Teste da estrutura intraarticular, tanto esquerdo e direito, como dos dois lados ao mesmo tempo. Então eu jogo lá para a cabeça dela, pego aqui nessa região, bem no ângulo da mandíbula, e jogo em direção da orelha aqui, assim, para impactar essa região, para verificar se ela tem dor aqui nessa parte aqui, ó, tá? Quando ela é impactada. E aí tem que tomar cuidado com os hábitos diários, né? Então, por exemplo, mascar chicletes toda hora, a pessoa gosta de mascar chiclete e dói a TM e não sabe por quê. Mascar chiclete é um problema sério, tá? Teve uma época na minha vida que eu tive que parar. Parei por um bom tempo porque era mascar chiclete, doía, dava dor de cabeça, era ATM. Então tem que tomar cuidado com isso. Roer, mastigar gelo, ou ficar mastigando caneta, mastigando mato, sei lá, cada hora a pessoa coloca uma coisa na boca e fica mordendo. Então tudo isso pode trazer problema também para a pessoa, tá? Movimentação excessiva na mandíbula, a pessoa fica brincando o dia inteiro, ela fica... A gente tem mania, tá? E aí isso aí também pode estragar um pouco. Ou descansar a mão apoiada no queixo, né? Quase ninguém faz isso, né? Então, isso aqui, ó, eu impacto essa região desse lado que eu estou apoiando. Então, ou desloco muito para o lado. Então, isso também pode colaborar para piorar a situação da pessoa. Aí, o critério para distúrbio intraarticular da TM. Então, a história, né? Então, a pessoa normal, com degeneração, com redução, sem redução, quando é agudo e é crônico. Então, ó, na história... normal. Tem história? Não tem história nenhuma. Tá? Então, história clínica, né? Nunca aconteceu nada, nunca tive dor, nunca teve travamento, então tá tudo bem. Então, ó, na avaliação, sem estalido recíproco, então estalido recíproco é o quê? Quando abre e fecha tem estalido. Sem crepitação grosseira, porque é comum ter crepitação ou um estalido de vez em quando, tá? Agora, toda vez já começa a ficar um pouco mais preocupante. A abertura é maior do que 40 milímetros, a lateralização é maior do que 7 milímetros para um lado e para o outro. O desvio em S na abertura, mas sem som, é comum, tá? Então a pessoa pode ter um desvio em S, mas não tem crepitação e nem estalido. Até aí está tudo bem. Degeneração com redução. Então, na história, quando não tem, com estalido recíproco, tá? Então não tem história clínica, pode ter... Então aqui, ó, é degeneração com redução do disco, quer dizer, ele sai fora do lugar, depois ele entra no lugar de novo. Então tem estalido, mas não tem história, quer dizer, não tem dor, né? Então não teve nenhum problema assim. Sem crepitação grosseira e a abertura continua sendo maior do que 4 milímetros e pode ter também os outros desvios, né? Pode ter desvio em S, mas a lateralização acaba sendo menor normalmente. Degeneração sem redução, na parte aguda. Limitação mandibular, a pessoa bloqueia, ela não consegue abrir ou fechar, depende de como ficou travado. Não tem estalido recíproco, por quê? Porque ele não consegue ultrapassar o disco, ele fica preso. Então ele não consegue rolar e passar por cima dele. Ele rola, mas não passa por cima, ele fica travado, tá? O côndilo. Pode ter crepitação, o com, sim, às vezes não tem, mas é comum ter crepitação. Mas normalmente a gente escuta mais com o esteto, né? Estetoscópio. A abertura é menor do que 4 milímetros, né? Do 40 milímetros, menor do que 4 centímetros. Na verdade, é menor do que 3,5 centímetros. A lateralização é menor também. E sem desvio em S na abertura, por quê? Porque só rola, né? Então ele não vai abrir para poder desviar. Ele só rola, então o rolamento é tranquilo de fazer. Degeneração sem redução, que é crônica. Sons durante a movimentação, né, dentro da história. Então a pessoa vai falar assim, desde não sei quanto tempo minha mandíbula sempre faz barulho quando eu abro e fecho a boca. Tem gente que ela se incomoda muito porque ela é uma questão social até assim. A pessoa ela tem vergonha de sair para comer ou comer com alguém porque quando ela abre e fecha a boca faz muito barulho, tá? Faz muito barulho a TM dela por conta dessa crepitação grosseira ou do estalido. Ela sente vergonha de comer do lado de alguém. Ela fala, na verdade a gente às vezes escuta também, que parece que ela está comendo, sabe quando você pega e enche a boca de farofa mesmo assim, fica aquelas farofa de mandioca lá, e mastiga, fala... Então, fica audível
e parece que está comendo e fazendo alguma grosseria ali na refeição, né? Mas é o problema da TM da pessoa, tá? Poucas vezes eu já vi ou ouvi e é realmente assim, um barulho assim bem estranho, tá? Então tem que ficar atento a isso. Então não tem estalido recíproco, porque está tudo travado, e tem uma crepitação grosseira. A pessoa abre e fecha a boca e tem crepitação, assim, é bem ruim mesmo. A degeneração interna e artrose. Como que acontece? Olha a imagem aqui, que impactante. Tá vendo? Eu tenho o côndilo, eu tenho a cápsula, ela está cortada, e esse aqui é o disco. O disco ele está destruído. Se você conseguir olhar um pouco na imagem aqui, tem um monte de reentrância, não tem mais cartilagem hialina, é osso com osso. Quando essa pessoa abre e fecha a boca, é osso com osso. Então fica bem feio mesmo assim, fica bem ruim. Tá? Então tem uma aderência articular aqui nessa região, tem a ruptura do menisco que causa atrito na superfície. E aí quando essa pessoa abre e fecha a boca, é uma crepitação terrível, assim, muito alta. Então o disco na posição superior, função normal, tá? Quando ele está tudo bem lá, a abertura é maior do que 40 milímetros, lateralização tudo bem, sem dor e sem som. Deslocamento do disco com redução. Toda vez que abre a boca, tem o estalido, né? Então tem redução. Então ele faz estalido recíproco eliminado com protrusão. Porque a hora que eu jogo o queixo para frente, abre e fecha a boca, ele não estrala mais. Porque eu já joguei para frente do disco. Então, se a pessoa abre e fecha a boca, fica estralando. Se ela joga o queixo para frente, faz a protrusão, que abre e fecha, não estrala mais. Deslocamento de disco sem redução. Então, a pessoa tem uma história de súbito bloqueio ou restrição com dificuldade para lateralização. Bloqueia, a boca da pessoa bloqueia, ela não consegue ou abrir muito, a pessoa ela toma refeição com canudinho ou com colher, assim, não consegue abrir a boca para morder alguma coisa, assim, é bem ruim. E é doloroso ou com medo de travar a boca, porque às vezes a pessoa trava a boca com a boca aberta. Aí ela não consegue ralar, não consegue mastigar, e aí é difícil, viu? Nossa, eu já vi, como eu falei para vocês, é bem complicado. Bom, é comum desaparecimento do estalido ou travamento transitório. Então, às vezes, não desaparece o estalido e às vezes tem esse travamento transitório, que justamente bloqueio, dá aquele desespero, aí a pessoa mexe um pouco e volta ao normal. Quando não, aí tem que ir para o hospital, assim, fazer o desbloqueio, que é bem ruim. E o deslocamento de disco sem redução associado à artrose. Tudo isso que eu falei anteriormente, com crepitação audível ou palpável. Você coloca a mão, você sente aquele bem ruim mesmo assim, e dolorido, né? Então, isso aqui pode ser então essa degeneração interna e artrose. Bom, e aqui o último slide para a gente lembrar que a gente tem os padrões de dor referida da TM. Então a pessoa pode ter uma dor na TM, ela acha que é da TM, mas só que não. Às vezes pode ser do quê? Lá do temporal, da cabeça dela, que é uma dor que vem e dói na TM, ou também o contrário também é verdadeiro. Uma disfunção da TM pode levar a uma dor de cabeça, tá? Mesma coisa acontece com a cervical. A cervical pode trazer um problema na TM, mas a ATM pode também trazer um problema, uma dor na cervical. E no dente também é a mesma coisa. Minha ATM pode levar a uma dor de dente, mas não é que a pessoa tem cárie, ela tem dor de dente, ela sente dor naquela região. E uma dor de dente, que aí sim pode ser uma cárie ou algo do gênero, ou canal, alguma coisa assim, pode levar a uma dor aqui da ATM. Então a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas do paciente para poder fazer uma avaliação e ver como é que a gente vai tratar depois, tá bom? Por enquanto é só e eu te vejo na próxima aula.